falar sobre duas civilizações antigas e muito importantes para a antiguidade. Vamos começar pelo Egito. O Egito foi uma das mais importantes civilizações da antiguidade. A vida egípcia estava regulada sobre as cheias do rio Nilo, rio como esse. O nome dado à região que se situa no norte da África, em cada um dos lados do Nilo, na zona que faz fronteira entre o Egito e o Sudão, entre a primeira e a segunda catarata do Nilo, fica a Baixa e a Alta Núbia. No ano de 2000 a.C., se fortaleceu e formou um reinado forte e coeso sob a dinastia de Kush. Criou cidades importantes e na sua capital, Kerma, era um fervilhante centro comercial onde se negociava ouro, peles de animais e marfim. Os núbios são um grupo étnico antigo que durante os tempos faraônicos viveu ao longo do Nilo em um território que ia do sul do Egito ao norte do Sudão, chegando a governar um período na 25ª dinastia, há cerca de 3.000 anos atrás. Agora Priscila Misrene vai falar sobre a economia no Egito e na Núbia Antiga. É com você, Priscila. É isso mesmo, Eric. Os núbios, eles viviam como nômades. Eles se dividiam entre pequenas tribos e viviam da pesca, da caça e da coleta. No decorrer do tempo, eles desenvolveram técnicas que ajudaram eles a desenvolver a agricultura e também fazer seus povoados, que era canalizar a água do rio Nilo. Eles vendiam ouro, marfim, incenso, pele de leopardo, penas de avestruz, entre várias outras coisas. Porque inicialmente a Núbia fazia parte do Egito. E aí, em meados do século XV a.C., é que ela foi dividida, entre Núbia e Egito. A economia do Egito Antigo ela se baseava na agricultura, que era a principal atividade econômica da época. Contudo, ocorriam outras atividades econômicas, como o artesanato, o comércio, a extração mineral, entre várias outras. Eles cultivavam algodão, melão, romã, também cultivavam alface, azeitonas, entre outras variáveis coisas que eles faziam como a fonte de economia naquele tempo. Priscila? Eu acho que perdemos o contato com ela, mas eu estou aqui para falar das culturas de duas civilizações antigas, que é a Núbia e também o Egito Antigo. Eu vou começar a falar sobre a Núbia. A cultura da Núbia é uma cultura milenar e ricamente diversa, que se desenvolveu ao longo dos séculos no que atualmente é o Sudão. A região da Núbia já foi um importante centro de comércio, como aqui, entre o Egito Antigo. A cultura núbia exibe tradições culturais, religiosas, artísticas, únicas e também próprias. Algumas das principais manifestações núbias incluem o Kifon, uma dança executada no casamento, as lanternas e as máscaras da múmia, que já são um festival relacionado à morte e à ressurreição. Acredita-se que refletem costumes básicos e também, como posso falar, básicos assim na comunidade, a língua falada na Núbia é a língua núbio, que é sabida como a língua mais antiga no continente africano. Falando, sobre essas culturas da Núbia, eu separei aqui 5 para vocês, que é a igreja copta, que é a igreja da Núbia mais antiga, e era uma ramificação do cristianismo. A segunda é o artesanato. Eles eram famosos por esculturas e estilogravuras esculpidas na madeira. Um terceiro, o festival, que os núbios eles celebravam vários festivais que eram homenagem para os deuses, que eles sempre iam de geração para geração fazendo esse festival. A quarta era a língua. A língua da Núbia foi usada por muitos e muitos séculos, até o desaparecimento gradualmente devido à influência de outras culturas. E por fim, por último, as cerâmicas.
os núbios produziam diversas peças de cerâmicas e algumas com desenhos complexos, né, que retratavam seus deuses. Agora falando sobre a cultura egípcia, ela foi uma das civilizações mais antigas e complexas da história, né? Ela desenvolveu-se ao longo de milênios, desde o período pré-dinástico até o domínio romano. Seus monumentos, construídos para perpetuar a memória dos imperadores e também as rainhas do Egito, tornaram símbolos mundiais e conhecidos, né, conhecidos da grande cultura que foi os egípcios, né, na antiguidade. A cultura egípcia foi focada no politeísmo e no culto aos deuses, os quais eram responsáveis pelo bem-estar e saúde do Egito, né? Os egípcios também criaram alguns dos primeiros calendários e escritas hieróglifas. Eu acho que é isso, né? Também foi grande cultura egípcia, sobrevive até os dias de hoje, né? Incluindo o famoso templo de Karnak, eu acho, se não me engano. Mas eu vou deixar aí o nome. A misteriosa esfinge e o magnífico tesouro das pirâmides. Agora vocês vão ficar com Keren para ela explicar um pouco da política nessas duas civilizações. Exatamente, Sara. Os núbios tinham um jeito próprio para proceder à sucessão de seus reis. Diferente da regra egípcia, onde o poder passava de pai para filho, na Núbia, quando o rei morria, seu poder era entregue ao seu segundo irmão, que governava de forma vitalícia. Já no Egito Antigo, o Estado exercia um papel destacado na sociedade, o qual exercia o controle do comércio e era dono da maioria das terras. O regime político adotado era a monarquia teocrática. O poder político e a religião andavam de mãos dadas através do faraó, que era a própria representação viva ao próprio Deus. Agora a Giovana Mello vai falar sobre a sociedade. Exatamente, Keren. Bom, a sociedade no Egito Antigo é caracterizada por ser completamente hierárquica, onde os faraós eram conhecidos por serem autoridades máximas do local. Aqui ao lado vemos uma pirâmide social, onde ao topo está o faraó, que é o líder do império. Abaixo vemos os sacerdotes, os nobres, os militares e os escribas, que com o tempo foram ganhando importância dentro da sociedade. E abaixo vemos os artesãos, os camponeses e os comerciantes, que eram responsáveis pelo sustento da população egípcia e através dos seus trabalhos e pelo pagamento de impostos. A civilização núbia antiga surgiu por volta de 4.000 anos antes de Cristo, localizada no sul do Egito ao norte do Sudão. As pessoas na Núbia se dedicavam a trabalhos de construção de diques e canais para evitar inundações em períodos de cheias e garantir boas colheitas. É isso, agora com você, Maria Eduarda, falando sobre religião. É isso aí, Giovana. Os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses. De acordo com esse povo, os deuses possuíam poderes específicos e atuavam na vida das pessoas. Haviam também deuses que possuíam um corpo formado por parte humana e por parte animal, sagrado. Religião. Apesar da anexação egípcia, os núbios também tinham uma religião própria, onde adoravam, tal como os egípcios, serem antropomórficos, entre eles a Pedecne, em Deus de guerra. Com tudo isso, deixaram legados que vão ser apresentados por diante. Sim, Maria Eduarda. Os egípcios antigos, eles deixaram alguns legados que foram a revolução da arquitetura e da construção, e tem como principal referência na construção as pirâmides, que chamam a atenção pela simplicidade, pelas formas e pelo peso, e pela dimensão. E também pelos alguns sistemas de matemática que foram criados por eles, a medicina, a linguagem e a arte que se espalha até hoje pelo mundo. E um principal legado da Núbia, que é uma civilização, foram os templos, as pirâmides, que até hoje servem para estudos, não só para o Império de Nápata,
mas também a própria história do Egito. E outra curiosidade também é que os 6 núbios foram os que mais construíram pirâmides, até mais que os 6 egípcios. Então, bom dia.